Olá a todos e todas. Vamos continuar fazendo a correção das perguntas de língua portuguesa da prova de 2019 para auxiliar técnico de educação. Foi aplicada pela banca VUNESP. Em 2024 será a VUNESP novamente. Vamos lá. Assinale a alternativa que atende aos sentidos do texto e a norma padrão de pontuação, regência e concordância. Então, aqui o que a VUNESP pede? Que você analise essas 5 frases e veja qual delas tem erro na questão de pontuação, regência e concordância. Vamos lá. Alternativa A. Tia Florinha e tio Altivo viviam em Maçambara, cidade que eu e minha família estava chegando. O mesmo esquema do outro vídeo, para praticar, assim que aparecer a pergunta na sua tela, pausa o vídeo, tenta responder sozinho, depois dá o play para ver a correção, tá? Aqui voltando, a alternativa A. Quais são os erros que tem aqui? Primeiro caso aqui, ó. Tia Florinha e tio Altivo viviam. Você não separa o sujeito do verbo que ele está conjugando. Quem viviam? Tia Florinha e tio Altivo. Aqui na segunda parte. Eu e minha família. Quem é eu e minha família? Na conjugação verbal não é nós. Então, nós estávamos chegando, seria o correto. A B. Maçambara era a cidade em que viviam tia Florinha e tio Altivo, na qual estavam chegando eu e minha família. Vamos lá. Aqui, a alternativa B, ele tirou, né, a frase no modo ativo para o modo passivo. Não tem problema. O problema aqui é na qual estavam chegando eu e minha família? Não. Qual que era qual? Aqui não remete à cidade que viviam os tios? Então, o correto seria a qual estavam chegando eu e minha família. E mais correto ainda seria estávamos chegando eu e minha família. A C, tia Florinha e tio Altivo viviam em Maçambará, a cidade que eu e minha família estávamos chegando. Novamente aqui a banca separou o sujeito do verbo. Então eliminamos a C. A letra D, tia Florinha e tio Altivo viviam em Maçambará, que era a cidade onde estávamos chegando. Aqui onde está o problema. Da mesma forma que você não separa o sujeito do verbo, você não separa o objeto do verbo. Maçambara era o quê? Era a cidade onde estávamos chegando. Aqui, a alternativa D conjugou o verbo estar, né, da forma correta, que é que o sujeito oculto da última parte é nós, porém separou o era da a cidade. Era a cidade aqui, não vai essa vírgula. Sendo assim, o nosso gabarito alternativa E, tia Florinha e tio Altivo, viviam em Maçambará, cidade onde estávamos chegando. Gabarito correto, alternativa E. Próxima pergunta. Sem prejuízo de sentido ao texto, a oração destacada na passagem, se você piscasse os olhos, de repente não estavam mais lá, está corretamente reescrita. Aqui ele apresenta aqui um trecho em destaque, né, em negrito, se você piscasse os olhos. Ele quer a alternativa que substitui, sem alteração, essa parte aqui em negrito. Vamos à alternativa A. Assim que você pisca os olhos, dá o mesmo sentido de se você piscasse os olhos? Não. Embora você piscasse os olhos? Também não. Como você piscava os olhos? Dá o mesmo sentido se você piscasse os olhos? Não. Caso você piscasse os olhos, não dá o mesmo sentido de se você piscasse os olhos? Então vamos guardar a alternativa D e a alternativa E. Quando você piscava os olhos, dá o mesmo sentido de se você piscasse os olhos? Também não. Por quê? O C aqui é condição. Se você piscasse os olhos, de repente não estavam mais lá.
Então, qual que é a condição? Pisca os olhos e eles não estavam mais lá. Então, a alternativa que se encaixa corretamente é a alternativa D. Caso você piscasse os olhos. Caso também é condição. Assim, é tempo, embora é concessão, como é causal e quando é tempo, tá? Aqui é uma pergunta que trabalha com advérbios. Assim, advérbio de tempo, embora de concessão, como de causa e quando de tempo. Então aqui se encaixa corretamente a alternativa D. Mais uma tirinha. No vídeo anterior a gente viu uma tirinha de Calvin e Haroldo. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas das falas dos personagens devem ser preenchidas, respectivamente, com... Novamente aqui a VUNESP está pedindo para você preencher quadrinhos. Do Calvin e Haroldo a gente passou na mesma situação. Aqui, no primeiro quadrinho, a mocinha fala: você é o tipo de homem... Espaço que eu gosto. Ele, que tipo? O que varre o chão, espacinho que eu piso. Ok. Agora sei, espacinho, você está me zoando. Vamos lá. Primeiro quadrinho aqui. O verbo em destaque é o verbo gostar. Se você gosta de algo ou de alguém. Exige o quê? O de. Então, as alternativas que não tem o de, você elimina. Aqui no segundo quadrinho. O que varre o chão, espacinho, eu piso. Se você pisa em algo. Não tem aquela frase clássica de mãe, não pisa no chão que eu acabei de limpar? No não é nada mais nada menos que a contração de em mais o. E a última parte aqui. Agora sei, espacinho, você está me zoando. Ele não está ligando a ideia de ele saber e o que ela está fazendo com ele. Então, ele precisa o quê? De uma conjunção que ligue os elementos. A resposta correta, então, para a pergunta número 8, alternativa C. Se encaixa corretamente, você preencher. Você é o tipo de homem de que eu gosto. Aí ele fala, que tipo? O que varre o chão em que eu piso. Ele responde corretamente, fica, agora sei que você está me zoando. Então, alternativa certa, alternativa C. Vou usar o vídeo para ler o texto aqui, que constava na prova, e vamos responder as perguntas. As informações do texto reportam a influência de Florinha e Altivo, as lembranças do narrador, ao mal-estar de uma viagem, aos desatinos de uma família, a fuga de 5 crianças. O texto aqui, ele cita de uma viagem que ele fez com a família dele, que aparentemente é uma viagem para uma cidade do interior. Ele cita animais que você comumente encontra em sítios, áreas rurais. E ele diz aqui, né, que a viagem era para visitar alguns parentes, que são os tios, a tia Florinha e o tio Altivo. Voltando aqui à pergunta, as informações do texto reportam, então, o quê? As lembranças do narrador. Ele não cita uma viagem da infância? Nada mais é, então, que uma lembrança. A alternativa A é incorreta porque Florinha e Altivo, eles são os tios do narrador. Não é a infância dos tios que ele cita, é a infância dele. Ele coloca no texto a viagem como um momento feliz da vida. Então, a C, a D e a E, elas colocam situações que não transmitem felicidade ao mal-estar de uma viagem, não. Aos desatinos de uma família, também não. A fuga de 5 crianças, não. Então, a resposta correta é a letra B. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma padrão. Vamos direto ao ponto. Alternativa A, fortaleceria-se a educação se a duração do período escolar fosse ampliada em 60 ou 90 minutos. Descarta a alternativa A porque o sentido da frase, ele exige o verbo no infinitivo, o pronome ato no C, é o que está correto,
porém inclui-se a complementação ia. Correto seria, então, fortalecer-se ia a educação se a duração do período escolar fosse ampliada em 60 ou 90 minutos. A B a gente vai ver depois. Alternativa C. Os jovens têm motivado-se com o modelo de ensino que tem nos deixado de lado do foco pedagógico. O que ele puxa o pronome átono para ele. Então, o correto seria que nos tem deixado. Ou então poderia colocar se tem deixado do lado do foco pedagógico. A D. Os jovens efetivamente não motivam-se com o ensino tradicional, que ignora-lhes os muitos interesses. Onde está o erro aqui? Tem dois pronomes átonos juntos, o lhes e o os. Então aqui você já descarta também a alternativa D. E a alternativa E, se motivam os jovens quando impõe-se a eles uma educação que não os coloca como foco pedagógico. Não começa a frase com o se, tá? Então a alternativa correta, a alternativa B, a ideia é que se usassem os minutos livres para que se assistisse a apresentações resumidas dos conceitos. Aqui uma pergunta muito temida, que é o uso da crase. Mas a crase não é difícil. Crase é a contração de para a ou a. Você colocando essa regra na cabeça fica mais fácil de você entender o uso da crase. Então vamos lá. Vamos analisar a pergunta e ver qual alternativa que se encaixa. Que a banca está pedindo o quê? Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com. Vamos lá. Primeira parte aqui. Os jovens chegam à escola. Se você chega, não chega a algum lugar, aqui então não se emprega corretamente a escola. Então, sem crase, a gente elimina. Elimina a. Vamos eliminando aqui por etapas. A B aqui, também a gente elimina, porque na segunda parte aqui, as quais costumam envolver jogos online. Esse as quais não tem a ou para a. Para as quais costumam? As quais costumam? Não. Alternativa C. Primeiro A está correto. Segundo A a gente já viu que está errado. Elimina C. Alternativa D. Primeiro A está correto. Segundo A também está correto. A gente viu aqui que não tem a necessidade da crase. Vamos ao terceiro espaço. Não há vazio. Esse aqui não há vazio não dá ideia de existência. Não existe vazio ou falta geral de interesse. Então, A do verbo haver está correto. Por enquanto, A D é o nosso gabarito. Vamos ver os demais lacunas. Pelo contrário, o desafio é muito mais o de encontrar contrapontos a estas paixões. Esse estas, antes dele vem a ou para a estas, a estas. Não, a estas paixões. Então, é o a sem crase. E a última parte aqui, tendem a obliterar o crescimento pessoal, cobrando seu preço mais tarde. Tendem a obliterar, exigir. Crase seria a ou para a? Não. Então, o gabarito alternativa D. E nos próximos vídeos seguimos com a correção da prova de 2019.